Deuteronômio capítulo 11, e versículo 26 ao 32. Assim diz a palavra de Deus. Deixa eu estar orando pelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, nesse instante eu venho apresentar, Pai, a todas as vidas que estão necessitadas, que estão buscando uma bênção, um milagre, em qualquer parte da face da terra, que o Senhor é presente na vida daqueles que precisam. Deus, nesta hora, Pai, abre a janela dos céus, derrama a cura, a libertação, a saúde, a paz, a prosperidade, a transformação, a vida, a salvação na vida de cada um, livrando de todo mal, de todo acidente, de toda seta negativa e abençoando os teus filhos hoje e sempre, em nome de Jesus. Deuteronômio 11, 26. Assim diz a palavra do Senhor. A bênção e a maldição, as duas coisas existem, mas nós vamos buscar aquilo que nos interessa, que é a bênção, né? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te mando. Porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes dos caminhos que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não o conheceste. Será, porém, que, havendo o Senhor teu Deus introduzido na terra que vai para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre os montes de Gerezim e a maldição sobre o monte de Ebal. Porventura não estão eles diante daquém do Jordão, junto ao caminho do pôr do sol na terra dos cananeus, que habitam na campina de frente de Gilgal, junto ao Calvário de Moré? Porque passareis o Jordão, para entrares a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, e a possuíres e nela habitares, tendo, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e o juízo que hoje vos proponho. Amém? Deus, abençoa a tua palavra e manifesta o teu Espírito Santo. Olha bem. Por que se faz uma campanha de quebra de maldição? A campanha de quebra de maldição ela é feita para tirar todos os empecilhos que atrapalham a nossa vida. Por exemplo, quantas coisas ruins o inimigo tem lançado sobre os nossos caminhos. Mas nós temos que estar atentos em tudo aquilo que Deus fala. Porque quando Deus ordena, Deus responde. Quando Deus fala, Deus traz resposta. E aqui a Bíblia diz que Deus tinha prometido aos filhos de Israel a possuir uma terra, né? Mas, de frente, lá existe o Monte Ebal e o Monte Gerezim. O Monte Gerezim é o Monte da Bênção. E o Monte Ebal era lançado as maldições. Por quê? Porque era aquele povo que seguia todos os costumes dos cananeus. E já o Monte de Gerezim, ele já era mais para atendimento do povo que seguia os caminhos de Jesus. Então eles colocam ali o Monte Ebal e o Monte Gerezim. De um monte era lançada maldição e do outro monte era lançado bênção. Então, hoje nós vivemos num mundo que a maldição está por todos os lugares. Olha quantos acidentes complicados acontecem. Aquilo é bênção? Não é. Então, muitas pessoas, por quê? Porque as pessoas às vezes não dão ouvido àquilo que Deus fala. E Deus diz, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, que hoje vos ordena, né? E propor de fazer, de andar segundo os propósitos de Deus. Eu sei que não é fácil uma pessoa dar 100% no propósito de Jesus.
mas nós precisamos nos aproximar, né? Porque nós não temos o conhecimento total daquilo que é real, mas temos o conhecimento bíblico para poder nos defender das maldições. Quando eles levaram lá, olha, aqui está o Monte Ebal, aqui está o Monte Gerizim. Quando vocês entrar na terra, cuide em não adorar os deuses deles, porque os deuses dele eram os deuses do Monte de Ebal, aonde lançava as maldições. E do outro Monte Gerizim era um monte que era lançado as bênçãos do Senhor para os filhos de Israel. Então você não se misture com aquele povo. Trata de cuidar e cumprir todos os mandamentos que Deus te ordena hoje. Porque a terra que você possui é a terra que mana leite e mel. Hoje nós olhando para a nossa situação, para a nossa vida, como está a nossa vida? Como está a nossa terra? Como estão nossos caminhos, né? Então, se nós atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, ele diz aqui, ó, será que havendo-te o Senhor teu Deus introduzido na terra que vai para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte de Gerizim e a maldição sobre o monte de Ebal, porque aquele monte lá se esquece. Não interessa para nós aquele monte de onde é lançado maldição, e sim aquele que é lançado bênção. Então, quando nós vamos para a casa do Senhor, nós vamos buscar o quê? Vamos buscar a bênção. Amém? E Deus tem a bênção para dar. Mas se nós não andarmos segundo o propósito de Deus, a bênção não acontece. As bênçãos vêm de acordo com aquilo que nós buscamos, que nós vivemos. Então, você busca uma bênção de Deus, ela não vem de uma hora para outra, não. Deus primeiro prova a gente, Deus prova você em toda área, em todo instante, em todo momento, para que possa te entregar a bênção em suas mãos. Agora, mas as bênçãos estão demorando chegar. Deus não marcou a hora que vai nos entregar, mas Ele sabe a hora que Ele vai nos entregar a bênção. Então nós temos que buscar incansavelmente, sem desistir. Está sempre no propósito de Deus para alcançar aquilo que nós desejamos e almejamos alcançar de Deus. Porque a promessa Deus nos deu. Nós temos a promessa do Senhor. Então nós temos que buscar essa promessa incansavelmente. Às vezes, muitas pessoas tentam, às vezes, tirar você do caminho do propósito de Deus. Então, mas toma cuidado. Porque o inimigo ele só veio para roubar, matar e destruir. Ele não veio para outra coisa. Mas Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Aqui, quando Deus prometeu a terra aos filhos de Israel, ele estava onde? Ele estava no Egito, né? Ele estava sofrendo no Egito, tudo sacrificado lá, escravizado no Egito, e Deus agora promete. Só que quando Deus prometeu essa terra para ele antes deles irem para o Egito. Deus prometeu essa terra ainda em Abraão, na vida de Abraão. Deus prometeu a terra que mana leite e mel. E Abraão foi, seguiu, andou nos caminhos de Deus até Deus abençoar ele. Porém, quando Abraão morreu, a bênção, a promessa passou para Isaac. Quando Isaac morreu, a promessa passou para Jacó, né? Jacó foi mudado o nome, assim como foi de Abraão também, foi mudado o nome para Israel de Deus. Então, ali, com aquela mudança, Deus afirmou o concerto que ele tinha feito com Abraão, no princípio, quando Abraão ainda estava em Ur dos Caldeus. Mas ele levantou e foi. Essa bênção, José herdou ela. Jacó também morreu e não entrou em Canaã. Mas a promessa é aos filhos de Israel, a promessa é nossa, a promessa é para nós. Então nós temos que almejar essa promessa. Quando Deus deu a promessa, Deus cumpriu. Só que demorou quanto tempo para Deus cumprir a promessa na vida de Jacó? É claro que hoje nós não vivemos o tanto de vida que o povo vivia no passado, né? Nossos anos é muito reduzido, mas a promessa de Deus não. A promessa de Deus, ela permanece. Então, se a nossa descendência, nossos avós, nossos pais,
Eles passaram por uma decadência muito grande, porém hoje nós temos a herança da promessa. Então é por isso que nós devemos incansavelmente buscar essa promessa, para que Deus possa abrir as portas e mudar a nossa história. Amém? Mas aí, bispo, como que eu faço para mim alcançar essa promessa? Antes da promessa, antes da bênção, veio o quê? O que veio antes da bênção? Uma batalha muito grande. Por que a batalha é grande? Porque Deus prometeu. E o inimigo sabe que Deus cumpre a promessa. Então o inimigo fica tentando nos enfraquecer de todas as formas para nós perdermos essa promessa. Porque se nós perdermos essa promessa, nós vamos sair do propósito de Deus. Então aquela promessa que Deus fez para nós, ela não acontece. Agora, se nós permanecermos na presença de Deus, na busca de Deus, confiar, não, eu sei que Deus pode, Deus tem, Deus pode me dar. Então aí nós vamos permanecer na promessa. Por que José morreu no Egito? José também não entrou em Canaã. Foi os restos mortais dele que foram levados para a terra prometida, mas ele morreu no Egito, né? Então quem que entrou lá? De todo aquele povo que foi levado do Egito, só entrou Josué e Caleb, porque eles permaneceram firmes na promessa. Olha bem, quando Deus tirou eles do Egito, Caleb e Josué tinham 40 anos de idade. Com 70 anos, 70 e poucos anos, 75 anos, Caleb vai e diz para Josué: Moisés já tinha morrido. Moisés também era um dos que foi feita a promessa, mas também não chegou lá, né? Então, eles trouxeram a promessa e entregou na mão deles. José fez tudo o que era para fazer, porém ele não conseguiu chegar a esperar o tempo, porque demorou 430 anos para Deus cumprir essa promessa. É claro que Deus hoje não vai deixar nós esperando 430 anos, porque nós não vivemos nessa quantidade, né? Então Deus conhece o nosso limite, as nossas fraquezas, Deus conhece até onde nós podemos suportar. Então agora, se nós permanecermos na promessa, é aí que está o detalhe. Se nós permanecermos, Deus vai cumprir aquela promessa em nossa vida. Só que nós temos que buscar incansavelmente e não perder. Às vezes, porque muitos saíram do Egito na esperança de entrar em Canaã, mas só entrou em Canaã aqueles que nasceram lá no deserto de 22 anos abaixo. Muitos dos filhos de Israel que nasceu no deserto não entrou em Canaã, porque ele seguiu outros deuses. Ele seguiu os deuses de Corá, Pirã e Natã. Então eles seguiram outros deuses, porque a promessa do inimigo parecia mais perto, né? Então eles acharam que quando Moisés foi buscar a tábua dos mandamentos no monte, o Israel inteiro se levantou contra Deus, contra os propósitos de Deus. Saíram da presença de Deus. Até Arão saiu, irmão de Moisés, que era o sacerdote. Ele saiu da presença do Senhor por aquele tempo. Quando Moisés voltou, aí que colocou a casa em ordem novamente, mas eles já tinham pecado, já tinham feito o que não devia fazer, já tinham adorado os deuses do Monte Ebal. Aí é que estava a promessa. Eles perderam muita promessa, não entraram lá. Por quê? Porque eles não permaneceram na promessa de Deus, que Deus lançou do Monte Gerizim, que era para eles, tá bem? E não do Monte Ebal. Agora eles permaneceram, achou, Moisés foi embora, Moisés não volta mais, Moisés morreu lá no monte, nós temos que arrumar um Deus para nós. Olha bem, então aquele ouro que era para servir a Deus no deserto, eles desmancharam e enganaram Arão para fazer o bezerro de ouro para eles adorarem. Então trocou o Deus verdadeiro pelo bezerro de ouro, né? E ainda que o de ouro não era nem deles, era do Senhor, né? Mas quando Moisés chegou, que quebrou a tábua do mandamento, teve que voltar de novo fazer outros, né? Porque Deus falou sério com Moisés, porque era propósito de Deus. Deus sabia que aquele povo que estava no Egito estavam mal acostumados. Muitos deles já adoravam os deuses de Faraó. Muitos deles já seguiam a direção do povo do Egito.
Ele estava já acostumado, é tanto que quando chegou no deserto, ele falou: para que nos trouxe aqui para nos matar no deserto? Lá nós estávamos perto da panela de carne e tudo, ele só pensava nisso, né? Mas não pensava que Deus tinha uma promessa, Deus numa terra diferente que era para eles, uma bênção especial que Deus só dava para quem realmente vivesse, andasse segundo o preceito de Deus. Então aqueles que perseveram no propósito de Deus, que saiu do Egito, entrou lá. Quando Caleb chegou e disse para Josué: Josué, lembra-te da promessa que o Senhor fez para nós. Josué já tinha repartido a terra de Canaã para todas as tribos, só não Josué e Caleb ficaram por último, né? Aí ele disse: lembra, eu era da idade de 40 anos, hoje já faz 45 anos, mas eu ainda tenho as mesmas forças que tinha naquela época. Me dá as terras montanhosas, aquilo que for me pertencer, então você me entrega. Aí foi que Josué foi repartir as terras do monte de Hebron, né? Que é as montanhas de Hebron, que é a melhor terra que tinha, difícil de trabalhar nela, mas era a melhor que tinha, né? Ficaram para Josué e Caleb. Aí eles dividiram as terras e cada um tocou a sua vida. Os filhos de Israel herdaram a terra, mas aqueles que nasceram no deserto de 22 anos abaixo. Só os jovens entraram, porque naquela época eles não tinham ainda se envolvido com a riqueza de Canaã e nem dos cananeus. Então eles seguiram mais os passos de Josué e Caleb, que trazia a palavra do Senhor para eles, e eles ouviam e começaram a seguir. Aonde morreram aquele povo que saíram do Egito? Ele morreu na divisa de Canaã, olhando a terra, vendo a terra, contestando que a terra era boa, contestando que a promessa de Deus era real. Mas quando ele viram o tamanho do gigante, ficaram com medo. Aí não quiseram entrar. Então o que aconteceu? Deus fez que a terra abrisse, e todo aquele povo que saíram do Egito, de 22 anos abaixo, não, mas de 22 anos acima, desceram tudo sobre a terra, e a terra consumiu. Aí nós olhamos para a bênção que Deus deu. Quando Deus atravessou aquele povo pelo mar, não foi uma bênção? Mas a maldição vinha atrás, que era Faraó. A maldição persegue os filhos de Deus. Só que nós não podemos se distanciar da presença do Senhor para não perdermos a bênção e a promessa que Ele tem para nós. Ela é difícil, é demorada, pode ser, mas se nós permanecermos na presença de Deus, Ele responde para nós os nossos propósitos, nosso desejo, nosso coração. Porque hoje, irmão, é muito difícil a pessoa se afirmar na presença de Deus. Porque o mundo está numa decadência tão maligna que o certo é errado e o errado é certo. A mentira está prevalecendo na vida de muita gente, né? E a verdade não está indo muito à frente. Mas precisamos viver a verdade e não nos envolvermos com aquilo que não pertence a Deus, né? Quando Jesus disse ali: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Jesus disse era de muitos, não disse que era de todos. Porque se nós permanecermos no amor de Jesus, nós vamos alcançar as nossas promessas, aquilo que buscamos. Mas temos que perseverar, né? Não olhamos para a iniquidade do mundo hoje. Porque hoje, onde você vai, você vê coisa que é terrível, desastradora, né? E acaba com a situação e a esperança de muita gente, né? Muita gente já perderam a fé por causa que acha que está demorando a bênção dele. Então eles ouvem conversas, às vezes conselhos que não vêm de Deus, e ele termina tomando rumos diferentes, trocando a verdade pela mentira, pelo engano, pelas falsidades. E temos que tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes o engano está no meio de nós, entendeu? No meio, não nós, no meio do povo cristão. O povo cristão está muito envolvido com coisas do mundo, ao nome de Deus. E é isso que nós temos que tomar cuidado, para não nos envolvermos com as coisas que não nos agradam a Deus. Porque quando nós tomamos parte desse lado, nós estamos nos condenando a nós mesmos. Nós estamos jogando a nossa promessa cada dia mais longe. É por isso que Deus diz: olha, não atente para os deuses desse povo,
que não existe, que não fala, que não ouve, que não faz nada. Mas hoje você vê até homens de Deus, mulheres de Deus aí falando coisa que não... Só Jesus na causa. Mas por quê? Porque leva a pessoa ao engano. O engano não traz bênção para ninguém. A verdade de Deus, ela é aqui. O livro A Promessa está aqui. Nós temos que observar o que está nessa promessa aqui, para que nós possamos alcançar aquilo que Deus prometeu para nós. Amém? Quando nós entramos na presença de Deus e buscamos, nós temos certeza de uma coisa: Deus não vai falhar. Às vezes demora, mas Deus não falha. Mas não é que demora. O problema não é que demora, é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós precisamos das coisas hoje, ontem, né? Mas Deus tem o tempo dele. E Deus não faz as coisas nem antes, nem depois. Deus faz as coisas no momento certo, na hora certa. Aí é onde está o problema de muita gente, que ele não suporta esperar o propósito de Deus na vida própria dele. Agora, se nós olharmos para Jesus e ver o que é Jesus para nós, o que foi Jesus para nós antes dele nascer? O que era Jesus antes dele nascer em Belém? Ele era uma promessa. A promessa de quem? Do Pai. Quando ele foi para os céus, ele nos renovou a nossa promessa, deixando o quê? O Espírito Santo para que estivesse conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos uma promessa do Senhor. E nós é que temos que alimentar essa promessa dentro da nossa fé, dentro do nosso amor para com Deus e tudo aquilo que nós fazemos. Então, é aí que é necessário a pessoa abraçar Jesus. Porque olha quanto Jesus padeceu por nós. Ele merecia? Não. O que Jesus fez para sofrer tanto desse jeito? Do jeito que sofreu? O que ele fez? Ele simplesmente veio cumprir a promessa do Pai na nossa vida. Ele veio para nós. Ele veio para nos conduzir. Porque toda a vida Deus levantou alguém para conduzir alguém. Só que para conduzir na terra de Canaã, Deus levantou Moisés, Josué, né? Mas para glória de Deus, não podia ser um homem comum. Tinha que ser Jesus. Amém? Então ele é a nossa promessa que Deus enviou da glória para nos salvar. A salvação do homem só aconteceu depois da ressurreição de Jesus. Antes era só promessa, mas aí já era real. Por quê? Porque quando Jesus ressuscitou, ele desceu do inferno para tirar as almas que estavam presas lá. Era a promessa de Deus, para não deixar ninguém sofrendo antes da hora. Então, porque ele veio para salvar o mundo, veio para salvar as almas. Quando eu falo mundo, falo as almas, né? Porque o mundo mesmo em si, em questão financeira, essas coisas, não tem jeito, ele é complicado, né? Mas a nossa alma tem. E o que importa para Jesus, para o nosso Deus, é a nossa alma. É a nossa maneira de nós sermos conduzidos na presença de Deus. Quando nós somos bem conduzidos na presença de Deus, nós temos respaldo das promessas, das bênçãos que Deus determinou na nossa vida. Amém? Porque, olha bem, quando Deus criou o homem, Deus criou junto o quê? Antes de Deus criar o homem, Deus primeiro preparou as coisas. Deus não criou o homem de qualquer maneira, não. Quando Deus criou, antes Deus criou o céu, a terra, o mar, os animais, tudo, as frutas, tudo que o homem precisava para se alimentar, para viver. Depois de tudo, aí ele criou o homem. Porque ele já tinha o respaldo, já tinha tudo aquilo que ele preparou para o homem sobreviver. Mas aí o homem entrou no quê? O homem buscou o quê? A maldição. A maldição veio por intermédio de quem? Do inimigo. Não é que Eva errou, certo, ela não estava, mas também não estava tão, né? Mas ela foi enganada. Então por que ela foi enganada? Porque era a pessoa mais simples, né? Mais temente, e ela não tinha a promessa que Deus deu, não era a ordem que Deus deu, não era para Eva. Deus deu ordem para Adão, não comer disso aqui, né?
Agora, do resto das frutas, pode todas comer, menos da árvore da ciência e da sabedoria, que está no meio do parque, no meio do jardim. Mas o inimigo, sabendo que para ele ferir a Deus tinha que tocar no homem, por que ele tocou? Porque Deus disse: façamos o homem na nossa imagem e semelhança. Então nós somos parecidos com Deus. Às vezes você vê um cara feio danado, uma mulher feia danada, mas o espírito dele é bonito. É igual ao de Deus, amém? Porque não é a nossa face, a nossa carne, que representa que vai entrar na glória, não. Porque para nós entrar na glória do Senhor, Deus vai nos dar um corpo incorruptível, diferente, né? Um corpo santo. Essa matéria nossa aqui não vai entrar lá, não. Primeiro vai entrar o quê? Um corpo incorruptível. Por isso que Jesus vai ressuscitar os mortos primeiro, para dar um corpo incorruptível. Aquele que for arrebatado, então Deus vai santificar ele, para ele subir, aí está santificado. Amém? Aí é diferente. Mas, tirando disso, Deus fez o quê? Tira aquele povo de lá e tirou. Né? Tirou todo o povo de lá e terminou. Terminou liberando todas as almas que estavam presas no abismo. Aí Jesus veio, trouxe o Evangelho de Cristo, ensinou para o mundo inteiro, deixou escrito o que deve fazer, para chegar no final, levantou João como para fazer o livro do Apocalipse, né? Para que pudesse fazer as partes final do que o homem precisa para entrar na glória de Deus. Né? E é o que? É a promessa. Quando eles saíram do Egito, tinha uma terra prometida, que manava leite e mel, não tem? Hoje nós temos uma promessa de uma terra prometida, mas na glória do Senhor. Então é diferente, muito melhor ainda do que as terras de Canaã. Né? Tem nem comparação. Então por quê? Porque lá é glória. Né? Então as ruas de Canaã eram normal, né? Mas a rua do céu é de ouro, cristal e jaspe. Então quer dizer, é muito diferente. O valor que Deus nos dá é muito grande. Só que às vezes o homem não para pensar nisso. Às vezes ele cria uma ganância, bater isso, bater aquilo, arrancar isso, arrancar aquilo. Às vezes passa até o outro para trás, né? Mas para ver se sai, faz alguma coisa, mas não adianta isso. Porque a promessa vem de Deus. E Deus abençoa. Amém? Amém, Jesus. Eu não quero tomar muito tempo, não, mas ficamos em pé.